Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, meu nome é Ira, sou estudante de graduação de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia, aqui no Brasil. E a pesquisa que eu desenvolvi com a coordenação geral do professor Gilmar Guimarães e com o auxílio das professoras Gabriela e Priscila, teve o apoio da EBSER e do CNPq. A pesquisa se baseia no desenvolvimento de um banco de imagens. Isso porque aqui no Brasil, assim como em todo o mundo, existem pessoas que têm câncer de mama, e esse câncer de mama, ele só é descoberto através da mamografia e de exames como biópsia, ultrassom, enfim. Essa técnica que nós estamos desenvolvendo, uma vez bem sucedida, seria um exame adjuvante ao exame de mamografia. A técnica baseia-se no uso de uma câmera térmica para tirar imagens térmicas de voluntárias. Isso porque a partir dessas imagens térmicas e da análise delas, conseguiríamos prover um diagnóstico prévio à mamografia. Nessa fase inicial da pesquisa, nos foi concedida uma sala no hospital da UFO, e nessa sala nós climatizamos ela em uma temperatura de 17 a 20 graus, e posicionamos uma cadeira, uma câmera térmica e um banquinho. A distância entre a câmera térmica e a cadeira onde se sentaria a voluntária é de 1 metro. E a partir disso, nós chamávamos pacientes com base em uma lista que nos foi entregue pelos médicos. Os médicos perguntavam, então, se a paciente tinha um interesse em ajudar a pesquisa brasileira, e se ela dissesse que sim, ela nos era encaminhada. E a partir disso, nós explicávamos para ela o objetivo da pesquisa. Essa pesquisa, ela é feita, as fotos, na verdade, elas são feitas de maneira muito rápida, duram no máximo 5 minutos. Acontece que a paciente, no caso para nós voluntária, tem que chegar um pouco mais cedo e passar um pouco mais do que 5 minutos das próprias fotos, para que ela consiga estabilizar a sua temperatura corporal com a temperatura do ambiente. Nas imagens térmicas, isso é muito importante, porque marcas de calor têm de ser evitadas ao máximo, para que a gente consiga analisar a temperatura das mamas em específico. Nessas fotos, o rosto da paciente e seu corpo no geral, não é capturado. A única parte capturada é a parte do busto. E isso é explicado para as voluntárias. Elas assinam, antes de participar da pesquisa, um termo de consentimento. A partir dessas imagens, nós estamos desenvolvendo um software de mapeamento 3D. Esse software, ele tem o objetivo de mapear essas imagens e, além de trabalhar com a segmentação e simetrização dessas imagens, ele vai ser capaz, uma vez que bem sucedido, de nos entregar um diagnóstico prévio. Como essa fase é ainda inicial, esse diagnóstico tem de ser comparado com os exames da paciente em questão. Então, caso esse software nos dê uma resposta X ou Y, essa resposta tem que ser verificada com os diagnósticos prévios. Então, ele tem que ser comparado ao exame de mamografia, ao exame de biópsia, ao exame de ultrassom dessa voluntária, para ver se a gente está chegando num consenso ou não. Muito bem. Esse software, esse desenvolvimento de um software, uma linguagem Python, é a segunda fase do projeto. Ele ainda está em desenvolvimento. A primeira fase, que já foi terminada, é a coleta de um banco de dados.
Esse banco ele é extremamente importante porque ele serve para que o nosso software seja treinado, a nossa IA seja treinada. Sem ele, a gente não conseguiria ter um resultado tão bom, porque os softwares, no geral, as IAs, os códigos, eles trabalham com exemplificação. Então, quanto mais imagens nós conseguimos, melhor para o desenvolvimento desse programa. Então, concluindo, essa pesquisa, ela é de extrema importância para o câncer de mama, não só no Brasil, como no mundo todo, porque ela é uma pesquisa de longa data e ela vem apontando resultados muito promissores. A gente está tendo uma, um querer muito grande em participar dessa pesquisa por parte das voluntárias no hospital, porque elas percebem que a mamografia não é um exame confortável. Então, se elas conseguissem evitar que futuramente a mamografia fosse um exame extremamente necessário, se a gente conseguisse fazer com que essa técnica seja bem sucedida e se tornar um exame adjuvante à mamografia, às vezes ela não seria utilizada da forma como ela é. Então, ela não seria indicada para pacientes com menores de 30 anos, mesmo em suspeita de tumores. Ela não seria indicada para pacientes idosos, não seria indicada para pacientes que têm dificuldade de mobilidade, de locomoção. Então, ela traria um avanço muito grande, tanto na área da engenharia, porque é uma área da engenharia de concentração de calor, né, de transferência de calor, quanto na área da medicina. Então, esse desenvolvimento do banco de imagens, ele tem essa importância em todas essas áreas, e a pesquisa ainda está em desenvolvimento. Agora, estamos desenvolvendo o software para que ele consiga ler essas imagens em 3D e nos indique a simetria entre elas. Então, o quão mais simétrica for uma imagem, for uma mama da outra, menor é a chance de se ter tumores. O objetivo desse software também é de indicar, além de se existe um tumor ou não, onde que ele está posicionado e qual o seu tamanho. Essa parte da pesquisa ainda está sendo desenvolvida e, e é isso. Obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.